amores! E aí, como é que foi o feriado de vocês, hein? Conseguiram dar um descanso? Conseguiram fazer alguma coisa nova aí em casa? Tia realmente tirou o feriado pra descansar. Eu dormi praticamente o dia todo. Foi exatamente isso. Mas enfim, voltando para nosso assunto de hoje, que vai ser no livro de História. História na página 33. Abram o livro de vocês, História na página 33. Que é essa bem aqui, tá? Vamos falar hoje sobre as capitanias hereditárias. Vai ser um gancho, gente, vai ser uma continuação. Lembram do nosso último assunto da primeira unidade, que foi sobre as expedições. A gente viu sobre algumas expedições e o objetivo delas que aconteceram quando o Brasil foi colonizado. Então, e aí? O que é que aconteceu depois daquelas expedições? Então, vamos ver nesse assunto de hoje. Então, lembram de Martim Afonso de Souza? Ele foi um dos responsáveis por uma das expedições. O que é que acontece aqui nas capitanias hereditárias? Se inicia ele mandando uma carta para o rei de Portugal, avisando que as expedições não estavam dando muito certo, né? As expedições não estavam resolvendo os problemas que estavam acontecendo aqui no Brasil. Como Portugal estava numa crise financeira, não estava tendo condições, né, de fazer tantas expedições, sabendo que não estava dando muito certo, resolveu então adotar um novo sistema de colonização. Quem fez isso foi Dom João III, tá? E aí foi em 1534. E esse sistema que ele quis adotar para o Brasil era chamado de capitanias hereditárias. Como é que isso ia ser feito? Ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra e ele ia dar essas terras para pessoas de sua confiança. E por que se chamou capitanias hereditárias? Porque é hereditário, né? É porque eram terras que iam ser passadas de pais para filhos, iam ser terras que eram como heranças. Então, aquela pessoa que ele deu, caso acontecesse alguma coisa da pessoa morrer, aquela terra só ia ser passada para seus filhos. E essas terras foram doadas a 12 pessoas, né? Algumas delas ficaram com 2 lotes de terra, tá bom? E essas pessoas eram chamadas de donatários, tá? Ficaram conhecidas como donatários. Eles não eram os donos da terra, mas tinham como função administrar, colonizar, proteger e resolver os problemas do seu lote com seus próprios recursos. Quando o rei doava esses lotes, ele entregava, né, aos donatários uma carta de doação e o foral, que era um documento, né, que estabelecia os direitos e os deveres do donatário, tá? Então, aí na página 33, vocês têm um mapazinho aqui, ó, de como foi dividido essas terras, tá? Dá pra ver bem aqui, né? Todos vocês. E aqui tem os direitos e os deveres de cada um. E aí tia vai ler, acompanha aí no livro de vocês, tá? Direitos. Quais eram os direitos deles? Cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos, os impostos, né? Doar terras para quem quisesse cultivá-las, escravizar indígenas, era um direito deles, viu? Instalar engenhos de açúcar. E os deveres: explorar e defender a capitania, colonizá-la, pagar impostos a Portugal e fazê-las progredir. Ou seja, eles estavam aqui trabalhando, né? Eles tinham essa terra, mas não eram deles, exatamente deles. E a intenção era o quê? Colonizar o Brasil. A intenção do rei era exatamente essa, né? Mas com isso, como tinha gente administrando essas terras, as pessoas que estavam aqui, morando aqui, precisavam pagar impostos a Portugal. E eram os donatários, né, os escolhidos, né, para fazer isso. Eles recebiam os impostos e enviavam para Portugal, tá? Parece uma ideia muito legal, não é verdade? Mas as capitanias não deram tão certo assim não, viu? Vamos ver aqui no livro de vocês o que é que aconteceu. Teve vários motivos que levaram essa ideia ao fracasso. Aí também na página 33, bem aqui, ó,
nesses coloridinhos aqui, ó, roxo, amarelo, verde e laranja. Acompanha aí com tia pra gente ver o que é que aconteceu. Por quê? A quantidade de recursos necessária para gerir tão grande pedaços de terra era enorme e a maioria dos donatários não a possuía. Muitos sequer vieram para o Brasil. Os ataques dos indígenas, que muitas vezes tornavam-se amigos dos franceses e holandeses, aliando-se a eles em troca de objetos chamado escambo. A distância entre as capitanias e entre Brasil e Portugal, o que tornava o quê? A comunicação muito difícil, porque era muito distante um do outro, né? E a falta de pessoas para trabalhar na lavoura. E por isso não deu muito certo. Como vocês viram, alguns donatários nem sequer chegaram aqui no Brasil. Tia, mas alguma deu certo, pelo menos? Algum desses 15 lotes deram certo? Deram. Apenas 2 deles conseguiu aí progredir, né? Vamos ver aí também aqui embaixo, tá? Tem assim, apenas 2 capitanias prosperaram. São Vicente, que tinha como donatário Martim Afonso de Souza, devido ao desenvolvimento da cana-de-açúcar e da criação de gado, e Pernambuco, devido à plantação de cana-de-açúcar, que apresentou ótimos resultados por causa do clima e do solo favorável. Seu donatário era Duarte Coelho. Mesmo não tendo mais sucesso, o sistema de capitanias hereditárias só foi encerrado em 1759 pelo Marquês de Pombal. Então, como vocês viram aí, a ideia das capitanias hereditárias era massa para Portugal, né? No papel. Porque não deu muito certo e apenas 2 delas prosperaram, tá? Que foi o que acabou de dizer para vocês. E o texto só vai até aí, né, o assunto. No próximo, quando a gente vai falar sobre os governadores gerais, eu acho que o próximo assunto é os governadores gerais. Vocês vão ver o que é que se desenvolveu depois aí da ideia das capitanias hereditárias, que não deram certo, tá bom? Com isso, vocês vão resolver as atividades do livro de História na página 34 e 35. E o de reforço na página 73 e 74, tá? Vão ser 4 atividades hoje pra casa. Então, por hoje é só, meus amores. Espero que tenha ficado claro aí. Acho que ficou um vídeo até rápido. Tu vai ver aqui quando editar, né? Mas é só uma página sobre esse assunto. E, como eu disse, é uma continuação lá, quando a gente tava falando das expedições, né? E o que veio a acontecer depois disso. Já já vocês vão saber o desfecho de toda essa história. Então é isso, tá? A gente se vê na segunda-feira. Aproveitem aí o final de semana de vocês, descansem, façam coisas novas, assistem filmes, me falem alguma coisa do que fizeram, tá? Tia tá sempre respondendo vocês lá no WhatsApp e podem falar, viu? E qualquer dúvida sobre o assunto, fala lá no grupo da nossa sala, tá bom? Então é isso! Beijos e até segunda-feira.